Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, no capítulo de número 1, versículos 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa humana, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era exatamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar então seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. É hora de falar com Deus. É hora de ouvir a Deus. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez estamos na Tua presença. E neste momento, ó Deus, estamos a esperar com profunda alegria a Tua voz ecoar nos nossos ouvidos físicos, mas muito especialmente nos nossos ouvidos espirituais, para que esta palavra seja recebida com amor, recebida com boa vontade, recebida com alegria. Fala, Senhor, a cada um de nós, de forma muito especial, através desta palavra, que é palavra de vida, que é palavra que nos faz crescer, que nos edifica, palavra que nos coloca alinhados com a Tua vontade. Fala, Senhor, estamos aqui para ouvir. Te apresento agora e coloco nas Tuas mãos todas as pessoas que estão a acompanhar este culto racional. Que o Senhor os guarde, que o Senhor dê a proteção que precisa, a iluminação que necessita, para viver segundo a Tua vontade. Que o Senhor lhes conceda saúde, a saúde física e a saúde espiritual. Que o Senhor lhes conceda a prosperidade, mas sobretudo a paz interior, vivendo com Cristo e para Cristo. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje, do culto racional, Palavra do Senhor, tem como título
Saulus et Paulus. Vou repetir. O título do tema do sermão de hoje é Saulus et Paulus. Portanto, aqui um tema em latim. Esta referência bíblica, lida hoje na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 12 ao 16, fala a nós a história de um homem que, ao se consagrar ao Senhor, neste caso, este homem é o apóstolo Paulo, Deus, pela sua misericórdia, havia prometido, por ocasião da sua conversão, tornar este homem o mais notável pregador da palavra de Deus na historicidade da humanidade. E assim foi. O apóstolo Paulo, ele teve a sua conversão, seu encontro com Jesus numa estrada para Damasco. E lá o Senhor revelou que, fazendo perguntas, por que ele perseguia ao povo de Deus, no caso tipificado na pessoa de Jesus. Saulo era um homem que destilava ódio, um ódio venenoso do fundo de seu coração, à causa cristã. Porque o apóstolo Paulo prendia e matava a todos que professavam a fé em Jesus Cristo, a todos que criam que Jesus Cristo é ou era o Salvador e Senhor para eles naquela época. Após a sua conversão ao cristianismo, porque o apóstolo Paulo ficou cego, mas voltou a enxergar pela misericórdia de Deus. E após esta sua conversão ao cristianismo, ele disse, já quase no final de seu ministério, ao jovem colaborador Timóteo, que o acompanhava nas missões, que está escrito lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 a 8. Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqui nós temos 3 revelações importantes para todo e qualquer ser humano. O apóstolo Paulo, na sua fé, em seu ministério, ele disse, está reservada para mim a coroa da justiça. E aqui se tipifica a salvação, a vida eterna. E que esta salvação e vida eterna, ela é concedida por um justo juiz, um julgamento. Se há um justo juiz, haverá um julgamento. E esta coroa da justiça, o apóstolo Paulo diz que vai receber no dia do julgamento final. No dia deste julgamento. E receber deste justo juiz. Mas não só ele vai receber, mas também a todos e a todas as pessoas que amam a vinda de Cristo. Outra revelação importante. Cristo vai voltar a este planeta Terra
para buscar a sua igreja. Ele vai arrebatá-la, ou seja, tirar a sua igreja da terra e levar para o céu. Isto fará a todos e a todas as pessoas que creem no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade, sem exceção de qualquer ser humano. Saulo, ele revelou, quando eu estou falando de Saulo, estou falando também da mesma pessoa chamada Paulo, o apóstolo. Porque Saulo é o nome hebraico do apóstolo Paulo. E Paulo é o nome romano. Saulo recebeu a revelação divina do Senhor Jesus Cristo, e não de homens cultos e inteligentes. Revelação esta que mudou a sua vida de um impecável e violento perseguidor dos cristãos, cujo objetivo era o de destruir a igreja de Deus, para um homem de fé inabalável, talvez o mais prominente pregador e ensinador do Evangelho de Cristo. Então, o que o próprio Paulo diz aqui neste texto aos Gálatas é que outrora, em primeiro lugar, diz: olha, eu recebi uma revelação. Eu recebi uma revelação divina. Não foi uma revelação de homens cultos e inteligentes com domínio num determinado assunto. Foi diretamente de Cristo. Foi diretamente do Filho de Deus que eu recebi esta revelação espiritual da salvação, da vida eterna. Foi dele que eu recebi. E cada um de nós que está disposto a abrir o seu coração também recebe de Cristo esta revelação e consegue compreender a profundidade desta mensagem de salvação e de vida eterna. Então ele diz: eu recebi esta revelação e isto mudou a minha vida, porque antes eu era um implacável e violento perseguidor dos cristãos. O meu objetivo, diz o apóstolo Paulo, era destruir esta igreja. E nesse caso, eu me tornei, a partir da transformação de Deus na minha pessoa, um homem de fé inabalável. Houve uma restauração na minha vida. E decidi a servir ao Senhor com alegria, de forma incondicional. E por isso, o apóstolo Paulo, ele se tornou o mais proeminente pregador e ensinador do Evangelho de Cristo. Deus restaura a nossa vida, transforma a nossa vida para melhor, independente das circunstâncias que venhamos a viver. Aflições sempre teremos nesta terra, mas teremos uma capacidade de resistência muito maior se deixarmos Jesus Cristo presidir a nossa vida. Se crermos que Ele é o nosso Salvador e Senhor. E é isto aqui o que o apóstolo Paulo está a mencionar, manifestar nesta palavra que nós lemos na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 12 ao 16. E nesse sentido, aqui é uma prova viva, escrita, de que Jesus muda a nossa vida para melhor. E aqui eu conclamo a você que permita este Senhor Jesus presidir a sua vida.
E assim você vai experienciar, você vai viver esta condição de uma nova vida. Saulo, estribado em suas convicções teológicas e tradições religiosas contrárias às doutrinas cristãs, ele era muito zeloso com a letra. Com a letra, quando eu digo, com as, vamos dizer assim, os dogmas de sua religião. Ele não abria mão dessas tradições, crendo que ali era o caminho para ele, para a sua salvação. Então ele era muito zeloso com estas letras, com estas revelações e interpretações humanas que o deixaram numa profunda cegueira espiritual, acreditando que o cristianismo não significava a sua salvação e vida eterna com Deus. Então ele tinha uma crença imutável naqueles dogmas, naquelas tradições, naqueles ensinos, rejeitando então que o cristianismo, ou acreditando, vamos dizer, que o cristianismo não significava a sua salvação e a sua vida eterna com Deus. Muitos hoje pensam assim, como Saulo, e parecem estar trilhando um caminho inseguro, que não os levam a Deus. Ao contrário, entristece ao Espírito Santo. Mas o Senhor, hoje, através desta palavra aqui proferida por este humilde servo do Senhor, Ele, o Senhor Jesus, declara que te ama e deseja que você volte ao primeiro amor, aos braços de Deus Pai, porque a sua origem está em Deus. Você é filho e filha de Deus e precisa voltar aos braços do nosso Pai, o Pai eterno. O Senhor, neste momento, em sua infinita graça, bondade e amor, te chama. Então entrega a tua vida para Jesus, sem titubear, sem qualquer dúvida. Entrega a tua vida a Jesus. Preste atenção no que eu estou a falar. Esta mensagem é para você. Assim como o Senhor fez com Saulo, separando-o desde o ventre de sua mãe, e então o chamou pela sua infinita graça divina, como o próprio Paulo afirmou, revelando o Filho de Deus na pessoa de Jesus Cristo para ele, consignando então a sua própria salvação, tornando então um instrumento ativo para a conversão de milhares de pessoas que leem e ouvem as linhas bíblicas da anunciação do Evangelho de Cristo, que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Hoje, saiba que Jesus te separou. E te separou com exclusividade para Deus. E isto antes mesmo da tua existência na terra. Como ser humano, você ainda estava nos pensamentos de Deus. E Ele te separou. Este é o meu escolhido. Esta é a minha escolhida. E agora
Este Jesus, este maravilhoso Jesus te chama para a salvação e para a vida eterna. Então entrega a tua vida a Jesus. Creia nesta fala de Jesus para você hoje, neste momento que você está a ouvir a voz do Senhor. Jesus, ele não mudou o nome de Saulo para Paulo, como muitos pensam. Saulo é o nome hebraico deste grande pregador da palavra de Deus. Paulo é o nome, vamos dizer assim, no latim, utilizado na época também pelo Império Romano. Então Jesus, ele não mudou o nome de Saulo para Paulo. E não vai mudar o teu nome no sentido, vamos dizer, da nomenclatura, da letra. Mas ele vai mudar a sua forma de pensar, se você permitir que ele entre no seu coração. Ele vai mudar a tua forma de ser. Jesus vai mudar a tua forma de falar, de proceder. Jesus vai mudar a tua forma de viver. O que Jesus vai fazer é realizar um processo na sua pessoa. Como diz então o título do nosso tema de hoje. Um Saulus et Paulus. Um Saulus que não prestava atenção para Deus, que estava com uma visão distorcida da revelação divina, da salvação e da vida eterna. E deste Saulus et Paulus vem agora para aquele Paulus que tem a revelação, a visão correta, verdadeira da vontade de Deus para a sua vida. Saulus et Paulus é o processo que você precisa passar neste momento. Jesus quer fazer o mesmo que ele fez com Saulus et Paulus, com você. E para isso você precisa pensar para responder algumas questões. E responder para você mesmo. Meditar com você mesmo e com Deus. Não pode haver interferência de homem nenhum, de pessoa nenhuma, melhor dizendo, nesta sua relação com Deus. Nesta revelação que você está agora a receber da parte de Deus sobre salvação e vida eterna. É só você e Deus. Então você tem a necessidade agora de pensar e responder para você mesmo, falando com Deus. Como vai a sua vida? Como vai a sua vida? Como estão os teus sentimentos? Como Deus pode lhe ajudar? E só Deus pode lhe ajudar. Repito, Jesus quer fazer em você um Saulus et Paulus.
Jesus quer mudar a sua forma de pensar, de ser, de falar, de proceder. Então entrega a tua vida a Jesus. Na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículos 8 ao 9, Paulo escreveu: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Vou repetir essa última parte que ele falou aqui no versículo 9. E o Deus da paz estará com vocês. Saulo, ele pecava pela sua ignorância espiritual. E essa ignorância espiritual, ela é, vamos dizer assim, traduzida como não conhecendo bem a Jesus e a sua mensagem da salvação. Saulo pecava muito mais pela sua incredulidade. Mas, depois da revelação divina, em todo o seu ministério, ele reconheceu que só em Jesus Cristo, exclusivamente em Jesus Cristo, é que temos a salvação e vida eterna. E você deve crer nisto também, como eu creio. A minha salvação, a vida eterna, é exclusiva em Jesus. Não há outro que possa conceder esta dádiva divina para toda a humanidade. Somente o sangue de Jesus na cruz do Calvário, somente o reconhecimento de seu sacrifício na cruz, somente com arrependimento de nossos pecados e a confissão de que Jesus, como nosso Salvador, é o nosso Salvador e Senhor, então é que nós podemos obter, tomar posse da salvação e da vida eterna. E vou terminar este sermão dizendo, mais uma vez, ou lendo o que está escrito na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 12 a 17. Que aqui Paulo consolida, tipifica, mostra este processo Saulus et Paulus. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor
que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me então como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Eu conclamo a você, renda neste momento honra e glória ao Senhor, entregando a tua vida a Jesus. Porque este Jesus, como disse aqui o apóstolo Paulo, no último versículo, ao Rei eterno, ao Deus único, ao Deus imortal, invisível, sejam a Ele honra e glória para todo sempre. Amém. Preste atenção mais uma vez. A palavra de salvação e vida eterna foi pregada e de forma absoluta os que creem serão recebidos na glória para viver eternamente com o nosso Salvador e Senhor. Saulus et Paulus, ou seja, traduzindo do latim para o português, Saulo e Paulo, é um magnífico exemplo que Deus transforma e resgata as vidas que são separadas exclusivamente para o Senhor. E você é uma destas pessoas. Então entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Saulus et Paulus é um título que reflete o que o Senhor faz com a pessoa que te acolhe como Salvador e Senhor. Para a pessoa que se entrega de corpo e alma e espírito a ti. Como é bom. Como emana de nosso ser uma alegria infindável, independente das circunstâncias que venhamos a viver. O saber que temos um Deus glorioso, eterno, único, verdadeiro, invisível, mas que age com a sua graça ao nosso favor. Como é bom sabermos que temos um Deus que nos concede o amor, a fé, que nos concede
a salvação e a vida eterna. Obrigado, Senhor, por estas palavras. Porque estas palavras que saem da minha boca vêm do Teu Espírito e me alimenta e me torna mais resistente a enfrentar os dogmas, os ensinos que são contrários à Tua vontade. E me faz permanecer no centro da vontade de Deus. Eu oro agora por todas as pessoas que ouviram esta palavra. Que o Teu Espírito Santo continue a falar mais profundamente sobre esta mensagem, sobre este processo de transformação, de restauração, ao qual denominei Saulus et Paulus, um dos exemplos bíblicos de conversão mais lindos escritos nas páginas sagradas. Então eu te apresento esta pessoa, que ela, de forma resignada, de uma forma firme, incisiva, pense sobre isto que foi revelado neste dia para ela de forma muito especial. E que venha a entregar a sua vida a Jesus, a viver com Jesus e para Jesus, para desfrutar das Tuas promessas. É assim, meu Senhor, no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua participação, pela sua fidelidade em acompanhar estas mensagens que honram e glorificam exclusivamente o nome do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.